Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento ímpar, que é de trazer a tua mensagem ao teu povo, Senhor. Pai querido, que a tua mensagem, Senhor, seja muito clara aos nossos corações. Que não haja, Pai, nenhuma interferência, Senhor, naquele que está transmitindo, e nenhuma interferência naquele que está recebendo, Senhor. Que o mesmo Espírito Santo que está no transmissor é o mesmo Espírito Santo que está no receptor, Senhor. Então, quando atentamos para o teu Espírito, a mensagem se torna clara, Senhor. Então, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo esteja falando conosco hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem que foi para a praia dar 7 pulinhos lá no dia 31? Eu sei que alguns foram, mas não deram 7 pulinhos, né? Mas algumas pessoas dão, não é? E o objetivo é bom. Qual é o objetivo? O objetivo é que o ano seja bom. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E o nosso objetivo aqui também é nos entendermos um pouco de como nós podemos ter um ano melhor, uma vida melhor. Amém? E eu fiquei pensando sobre essa questão de ser bem sucedido. E eu olhei para o rei que foi mais bem sucedido em Israel. Que foi, quem foi? Quem lembra? Hã? Quem lembra qual foi o rei mais bem sucedido de Israel? O rei mais rico de Israel? Salomão. E eu olhei eu comecei a olhar para o reinado de Salomão. E eu fiquei pensando, o que levou Salomão a chegar onde chegou? E quando nós olhamos, não é que exista uma receita, amém, gente? Não existe uma receita mágica daquilo que se você fizer como Salomão fez, vai acontecer. Não é isso. Não é isso. A ideia é que quando você olha para pessoas que foram bem-sucedidas com Deus, você tem um norte na sua vida. É isso. É a mesma coisa, suponhamos que você vai viajar para um lugar. Por exemplo, você vai viajar para a Europa. Você nunca foi. Então você vai lá no Google, você pega um monte de informações, você olha onde você pode se hospedar, quais os passeios, os melhores passeios, onde é mais barato. Você tem uma série de informações. Pergunta para as pessoas que já foram, não é? Então ali você tem uma série de informações. Amém? Mas você só vai ter certeza daquelas coisas quando você chegar lá. Amém? Quando você chegar lá onde você pretende ir, e então, às vezes você vai ver, vai falar, poxa vida, não era bem como falaram, não é? Não era tão barato como falaram, não era tão bonito quanto falaram, não é? Mas as informações você teve. Então, as diretrizes que a Bíblia traz é mais ou menos isso. Nós precisamos ter as informações, mas nós só teremos certeza quando nós caminharmos por aquelas informações. Amém?
Só assim nós teremos plena convicção, plena certeza daquilo que nós estamos querendo. Bom, Salomão, ele foi um rei que o reinado dele foi de 970 a 930 a.C. E ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi Davi. O terceiro rei foi Salomão, que é filho de Davi. Então ele foi o terceiro rei. E como bem vocês falaram, ele foi o rei mais rico, o rei mais próspero de Israel, tanto no aspecto de fortuna, de tesouros, quanto também no aspecto de sabedoria. Ele foi o mais próspero nestas áreas. E tem algumas coisas que eu anotei que Salomão fez. E isso tudo, muitas dessas coisas já são comprovadas pela arqueologia e outras não. Mas o fato de não ser comprovado pela arqueologia, para mim, não tira a credibilidade da Bíblia. Depois eles vão descobrir que a Bíblia estava certa. Depois eles vão descobrir. Mas muitas dessas coisas que eu vou falar é algo que é comprovado pelas escavações naquela área, naqueles lugares. Amém? Por exemplo, Salomão, ele fez explorações em minas de cobre. Salomão, ele tinha salinas, ele aproveitava o sal do Mar Morto e fazia fortuna com aquele, com o sal que eles tinham, que estava disponível ali, tanto tempo e ninguém nunca usou. Salomão foi intermediário no comércio de cavalos entre a Cilícia e o Egito. Esses dois países eram os maiores produtores de cavalos nessa época. E nessa época, cavalos era tesouro, porque usava-se para guerra, usava para locomoção. Então era tudo que eles precisavam. E esses dois países tinham os melhores cavalos. E Salomão foi um daqueles que ficava ali como intermediário. E você sabe que quando a pessoa é intermediária, ela ganha mais que aqueles que produzem. Então Salomão fazia isso. Salomão, ele introduziu carros de guerra puxados por cavalo em Israel. Até então eles não utilizavam. Salomão, ele estabeleceu uma rede de transportes, de vias terrestres, vias fluviais, vias navais entre Israel e outros países. Salomão construiu o porto de Arqueber, que era um porto que dava condições dos navios de Israel atracarem ali e irem para a Ásia e irem para a Arábia, para a Arábia e para a Etiópia. Para a Ásia não, para a Arábia, para a Etiópia e para a Índia, que eram os países que produziam grandes coisas. O trono de Salomão, ele era todo de marfim, revestido de ouro puro. Isso tudo está lá, se você tiver curiosidade, depois você pode ver lá em 1 Reis, se você estiver anotando, 1 Reis capítulo 9, dos versículos 4, 1 Reis 10, aliás, de 14, deixa eu confirmar aqui. Isso, 1 Reis 10, de 14 em diante, você vai ver aqui todo o esplendor do reino de Salomão. Tinha tantas coisas, era tão próspero o reino de Salomão, que no versículo 27 fala assim:
O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém. Eu estou lendo 1 Reis 10, versículo 27. O rei, aqui está referindo-se a Salomão, tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Então era tão comum a prata que ninguém dava nem valor, de tanto que tinha, quando Salomão era o rei de Israel. E o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Cedros eram madeiras nobres e são até hoje utilizadas para fazer móveis caríssimos, eles utilizavam. Então era algo que era comum, como se fosse mato, figueiras, tinha muito lá. Por quê? Porque Salomão fez com que isso acontecesse. E eu fiquei pensando então, o que levou Salomão a viver assim, conquistar essas coisas? O que levou? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, nos dá algumas diretrizes, e é isso que eu gostaria que a gente pensasse. 1 Crônicas 28, versículo 9. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 29. Eu queria que nós lêssemos juntos, é possível? 1 Crônicas 28, versículo 9. Vamos ler juntos? Vamos lá. E você, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então, o que fez com que Salomão chegasse onde ele chegou foram esses conselhos que Davi, o seu pai, deu para ele. Foram esses conselhos. Então, Salomão, aqui, quando nós lemos isso aqui, Salomão ainda não era rei. Ele era filho do rei. Ele ainda não tinha reino. Ele não tinha autoridade ainda sobre nada, sobre as pessoas. Não tinha autoridade nenhuma. Tudo aqui, nesse tempo, era apenas um projeto. Davi tinha no seu coração a direção de fazer com que Salomão fosse o rei de Israel, mas ele ainda não era. Deus já tinha falado que Salomão seria, mas Salomão ainda não era. A construção do templo ainda era apenas um projeto. O grande templo de Salomão, o templo de Israel, era apenas um projeto, era apenas uma possibilidade de acontecimento, era algo que estava apenas nos planos, nos projetos. Se fôssemos trazer aqui para o nosso tempo aqui, apenas na carta para Deus, apenas na ideia, apenas no pensamento. E Davi, ele, nesse tempo de planos, de projeto na vida de Salomão, Davi dá as diretrizes para ele. E quais são as diretrizes? E é isso que eu gostaria que nós pensássemos. Nós estamos iniciando um ano,
onde nós temos os nossos planos, pensamos algumas coisas, oramos por algumas coisas, pensamos em algumas coisas, mas ainda não aconteceu. Então nós poderíamos pensar que estamos no mesmo tempo que Salomão estava aqui. E quais eram estes conselhos que Davi deu a Salomão? A primeira coisa que Salomão fala lá no versículo 9, 1 Crônicas 28, versículo 9, ele fala assim: e você, meu filho, reconheça o Deus de seu pai. Então eu acho que seria algo muito bom para nós fazermos no começo desse ano, nós reconhecermos o Deus que nós servimos. Reconhecer. Verifique. Não sei se você já foi no cartório. Você já foi no cartório reconhecer firma? Quem já foi? Todos nós. O que na verdade nós estamos fazendo ali? Existe um tipo de reconhecimento de firma, não sei, eu esqueci o nome agora, que o escrevente lá, ele tem que olhar para você. Reconhecimento de firma por autenticidade. Então o escrevente está lá, ele não está nem dando bola para você, você já pagou, está tudo lá, mas aí chega a sua ficha, está escrito lá, reconhecimento por autenticidade. Aí ele olha e fala, essa pessoa, tá, reconhecimento por autenticidade. O que Davi estava falando para Salomão era isso: filho, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus que nos deu a capacidade de conquistarmos todas essas terras. Mas filho, você precisa verificar que isso é verdade também na sua vida. Assim como aconteceu comigo, Salomão, isso pode acontecer com você. E o Espírito Santo, neste primeiro culto do ano, está falando para você isso. O Deus que você ouve todos os domingos nas pregações, o Deus que toca a vida do Nato e da Wanda e mudou a vida deles, o Deus que curou pessoas, é o Deus que você precisa reconhecer de forma autêntica na sua vida também. Não pode ser apenas um Deus de ouvir falar, mas tem que ser um Deus de prática, tem que ser um Deus do dia a dia, tem que ser um Deus de confirmação na nossa vida, na sua vida e na minha vida. É por isso que Salomão ouve aquelas palavras de Davi: filho, reconheça o meu Deus. E o segundo conselho que Davi dá a Salomão está na sequência. Fala assim: o que fala aí na sua Bíblia? Não escutei. Sirva-o de todo o seu coração. Não basta apenas verificar, mas eu preciso servir.
preciso beneficiar alguém. Eu preciso trabalhar em favor de alguém. Percebe? Nós vivemos num mundo onde é cada um por si e todos por mim. É assim. Já tiraram Deus por todos e colocaram todos por mim. Ou seja, todos devem fazer do meu jeito e da minha forma, para que as coisas aconteçam. As minhas coisas são as mais importantes. Mas o que Davi estava falando para Salomão era: Salomão, você quer se dar bem? Então trabalhe em favor do Deus que você verificou na minha vida. Trabalhe em favor dele. Querido, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas quando aqui está falando em trabalhar, não é trabalhar de forma hipotética. Não é trabalhar apenas na mente. O trabalhar aqui é fazer de forma eficaz alguma coisa para Deus. Fazer algo. Parar de me preocupar tanto comigo. Parar de olhar tanto para mim. E olhar para o alto, olhar para os céus, olhar para Deus, olhar para as coisas de Deus. E falar: bom, eu preciso fazer isso para o meu Deus. Eu preciso servi-lo. Eu preciso servir ao meu Senhor. E quando a gente olha para nós, a gente pode pensar: o que eu tenho feito para o Senhor? Verdadeiramente, o que eu tenho feito para o Senhor? Eu estava hoje aqui de manhã. Eu vim aqui de manhã para ver como estavam as coisas aqui na igreja. E eu resolvi dar uma olhada no banheiro, ver como estava, olhar a salinha lá de trás, porque a gente está usando durante a semana. Estamos trabalhando aqui durante a semana. E a irmã Neia já deixou tudo limpo no dia 31, mas tem culto hoje. Então eu vim olhar, falei: bom, vamos ver o que precisa fazer. Aí eu cheguei, estava tudo mais ou menos limpo, mas eu senti um desejo no meu coração de limpar o banheiro da igreja. Deus colocou isso no meu coração. Estava limpo, estava sujo antes. Falei: se ficar mais cheiroso, melhor. Aí eu peguei o balde e comecei a limpar o banheiro da igreja. E o Espírito Santo falou comigo uma coisa muito profunda. Eu até estava conversando com a Ivete, e quando eu estava falando com ela, eu estava chorando. Eu espero não chorar aqui, para ser mais fácil para a gente entender as coisas. O Espírito Santo tocou meu coração, e eu entendi uma pergunta dentro do meu coração. Ele perguntou: por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Aí o Espírito Santo continuou a perguntar para mim, perguntou: se você não fosse pastor, você estaria fazendo isso? E eu pensei bem, e eu cheguei à conclusão que não.
Se eu não fosse pastor, talvez eu não estivesse preocupado com o banheiro da igreja. E eu falei, eu creio que não. Eu creio que eu não estaria aqui, eu falei. O Espírito Santo tocou meu coração de novo e falou assim, por que não? Porque nós só fazemos as coisas quando nós temos obrigação de fazer? E o Espírito Santo tocou meu coração e falou, você precisa fazer as coisas para Deus, independente da posição que você está. Independente. Servir ao Senhor. Servir aquele que realmente tem todo o controle sobre você, sobre todas as coisas. Por isso que Davi falou isso para Salomão. Salomão, você quer ter uma vida melhor que a minha? Você quer que o seu reino seja melhor que o meu? Então, sirva de todo o seu coração. E eu entendi, hoje de manhã, eu entendi o que significa esse de todo o coração que está aqui. É eu fazer, não porque é minha obrigação, mas eu fazer porque eu sei que o meu Deus merece que eu faça. É assim que nós temos que fazer. É assim que Deus espera que a gente se conduza esse ano de 2020. Sabe, se você fizer as mesmas coisas que você fez em 2019, em 2021, você estará exatamente do mesmo jeito que você está agora. Não tem mudança. Tudo vai ser igual. É por isso que a gente precisa entender a questão das nossas escolhas. É por isso que nós vamos estar falando durante todos esses dias sobre isso. As escolhas. Então, o segundo conselho de Davi a Salomão foi: sirva-o de todo o seu coração. E o terceiro conselho foi: espontaneamente. Amém. Você pode falar junto comigo essa palavra? Amém. Espontaneamente. Espontaneamente. Isso precisa ser algo instintivo em nós. Isso precisa ser algo natural em nós. Então, nós precisamos verificar as nossas motivações. Por que eu estou fazendo algo? Por quê? Eu estou fazendo só porque me falaram para fazer? Eu estou fazendo porque se eu não fizer, alguém vai ficar chateado? Qual que é a real, o verdadeiro motivo pelo qual eu estou fazendo? Verifique as suas motivações. Para o que você está fazendo, com relação ao que você está fazendo, e para quem você está fazendo. É isso que Davi estava falando para Salomão.
Salomão, você não tem que fazer as coisas para me agradar, porque eu sou o rei, porque sou seu pai. Você precisa fazer isso porque o Senhor, Ele conhece o seu coração. Então não adianta querer enganar Deus. A gente se engana pensando em enganar Deus. Não é possível. Não é possível. Mas então, gente, quando eu estou então verificando essas motivações, e eu percebo que as minhas motivações não são as que deveriam ser, então o que eu faço? Eu faço o quê? Eu me direciono para a forma correta, como deve ser. Olha o que fala aqui, na continuação desse versículo. Fala assim: pois o Senhor, 1 Crônicas 28, versículo 9, na segunda parte, fala assim: pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Ou seja, se eu buscar a forma correta, eu vou encontrar a motivação correta. Mesmo que a minha motivação em estar fazendo algo não seja a melhor, quando eu percebo isso, e então eu sou claro diante de Deus, falo: Deus, a minha motivação não é a certa, mas eu quero ter, Senhor. Eu não sinto isso, mas eu quero ter essa motivação. A Bíblia fala que se nós agirmos assim, nós encontraremos. Nós encontraremos. Então, nós precisamos fazer como Salomão fez. Mas lembrando de uma coisa: tudo isso que eu falei aqui ainda está no âmbito da hipótese. Por quê? Porque Salomão ainda não é rei. Salomão ainda não tem nenhum reino. Salomão ainda não tem nenhum poder. Mas ele poderia ter, se ele fizesse essas coisas. Amém? O tempo passou, Davi morreu, Salomão assume o governo. Salomão se torna rei. Então agora, essas coisas que eu vou falar é num outro momento da vida de Salomão. É quando o reinado já era um fato na vida dele. Era real. O templo já está construído. Salomão já é rei. E quando Salomão dedica aquele templo a Deus, a Bíblia fala que Deus fala com Salomão. Então agora é o momento do real, do fato, do que realmente está acontecendo. 1 Reis 9, 4, 5. Abre sua Bíblia lá. 1 Reis, capítulo 9, versículos 4 e 5. O que está acontecendo aqui? A obra do templo termina. Toda aquela suntuosidade do templo de Deus é realidade. Salomão já é rei há alguns anos.
Salomão então vai dedicar o templo a Deus. Então Deus agora fala com Salomão. Não é mais Davi falando com Salomão, mas é Deus falando com Salomão. Amém? Existe na nossa vida o tempo dos projetos e existe na nossa vida o tempo do fato, do que realmente acontece. Amém? Olha o que Deus fala para Salomão. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 e 5. Vamos ler juntos? Vamos lá. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, e se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. aleluia. Então, algumas coisas aqui que Deus fala para Salomão agora. Agora é Deus falando para Salomão. Versículo 4. E se você andar segundo a minha vontade, ou seja, eu tenho que fazer, eu tenho que, na minha vida, fazer acontecer do jeito de Deus e não do meu. É isso que Deus está falando para Salomão. Salomão, você quer que o seu reino se estabeleça? Salomão, você quer ser bem sucedido nessa área? Então, você tem que andar segundo a minha vontade. Amém? E quantas vezes a gente quer andar do nosso jeito, fazer do meu jeitão, e depois eu peço para Deus abençoar. Mas o que Deus está falando para Salomão é: olha, você tem que andar segundo a minha vontade, ou seja, você tem que fazer do meu jeito e não do seu. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso fazer do jeito de Deus, e não do meu. Mas isso é espontaneamente. Ele falou lá, Davi falou para ele, é espontâneo. Se eu não quiser fazer do jeito de Deus, Deus não vai fazer cair um raio na sua cabeça. Você vai viver na sua vida. Deus é o ser mais democrático que eu conheço, porque Ele teria todo o poder para fazer todo mundo fazer exatamente do jeito dele, e Ele dá o livre-arbítrio para as pessoas escolherem fazer do jeito que elas quiserem. E é assim que Ele fala: olha, Salomão, então, se você quer que a sua vida seja desse jeito que você está falando, então você precisa fazer do jeito que eu estou falando para você, com integridade de coração. Integridade, inteireza, sem divisão. É isso que significa integridade. Não pode haver duas formas de fazer, dois jeitos.
Quando eu decido algo, e eu entendo que aquilo é da vontade de Deus, eu vou fazer daquele jeito. Mesmo que dezenas de pessoas falem para você, não faz desse jeito. Se você tem convicção no seu coração, e o Espírito Santo coloca no seu coração, testifica no seu coração, que deve ser daquele jeito, fique com a palavra de Deus na sua vida. Deus não vai te decepcionar. Deus não vai decepcionar. Eu tive aqui experiências aqui com essa construção nossa. Eu comentei com alguns irmãos aqui no dia 31. Se eu fosse ouvir algumas pessoas, nós continuaríamos aqui e não teríamos o nosso templo aqui em cima. E pessoas de peso falaram comigo, peso no sentido de conhecimento de negócios. Pessoas que estão nesse ramo imobiliário. Pastor, vende isso aí, compra algo pronto. Falaram. Não uma pessoa, várias. Eu ouvia, mas o que testificava no meu coração é: constrói. Alguns momentos eu tive dúvida, porque era tanta palavra contrária. Mas eu resolvi ouvir aquilo que o Espírito Santo estava falando no meu coração, e eu agi com integridade. Ou seja, eu não fiquei dividido. Eu optei por fazer do jeito que o Espírito de Deus estava testemunhando no meu coração. E é assim que Deus está falando para você hoje, nesse primeiro domingo de janeiro. É preciso que você tenha essa disposição de tomar as coisas de Deus e colocá-la como realidade na sua vida. Deus não é uma historinha. Deus não é um conto de carochinha. Deus é realidade. E Ele te chama para você fazer, para você comprovar isso. Comprove se com Deus não é mais fácil as coisas. Coloque diante do Senhor de verdade. Coloque as coisas diante do Senhor. Não estou falando que nós vamos ter tudo aquilo que nós queremos. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando para você que quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, o melhor de Deus acontece na nossa vida. Melhor. Pode até não ser o que eu queria, mas o melhor de Deus vai acontecer. Então Deus fala para Salomão: olha, Salomão, faça com integridade de coração e com retidão. E é interessante aqui, eu queria comentar com vocês. Olha o que ele fala aqui: e com retidão, como fez o seu pai Davi. E agora eu queria te perguntar uma coisa: Davi sempre foi reto? Davi fez um monte de coisa errada. Um monte. Mas Deus fala que ele deveria fazer como Davi. Por quê? Porque ele fala da questão da retidão.
Davi não foi sempre correto, ele cometeu erros, mas quando você olha para a vida de Davi, ele acerta as coisas. Você percebe? Então essa retidão que Deus está falando, não é que não pode haver falhas, é que pode haver falhas sim, mas eu conserto as coisas. Eu não permaneço no erro, eu não permaneço distante, eu não permaneço longe, eu não permaneço fazendo do meu jeito, da minha forma. Eu posso até fazer do meu jeito por um tempo, eu posso até errar por um tempo, eu posso até me distanciar por um tempo, mas eu vou retornar, eu vou ficar reto novamente. E é isso que Deus está falando. Aleluia! Aleluia, porque Deus conhece o nosso coração, porque Deus sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações. Deus sabe das nossas debilidades, Deus sabe das nossas fraquezas, mas Deus espera que a gente não fique agindo sempre dentro dessas circunstâncias, que nós tenhamos em determinado momento da nossa vida uma mudança de atitude, uma mudança de direção, um acerto. E é isso que Deus espera, que a gente volte ao correto e que a gente se torne reto novamente. É isso que Deus espera. E aí, para terminar essa mensagem, eu queria convidar você a ler um texto da Bíblia para nós terminarmos. Que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 10. E que você visse como foi o reino de Salomão. Eu quero que você transporte isso para a sua vida num todo. Eu não estou falando, não quero que você leve isso apenas para o lado da prosperidade financeira. Não é isso que eu estou falando. Isso é bobagem. Estou falando de prosperidade de vida, qualidade de vida. Prosperidade é a gente usar bem aquilo que nós temos. Olha o que aconteceu na vida de Salomão. Olha como foi o reino de Salomão, porque quando tudo era um projeto, ele ouviu o conselho do seu pai. Quando tudo se tornou real, ele ouviu o que Deus falou. Olha aqui, olha como foi o reino de Salomão. Versículo 14, 1 Reis 10, 14, fala assim: o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos de ouro. Isso que ele recebia todo ano, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O versículo 18 fala: o rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro. Versículo 22: o rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões, que eram tesouros na época. Versículo 23: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano,
Todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Concluindo essa mensagem, queridos irmãos, eu queria falar para você que se nós queremos esse ano de 2020 que ele seja um ano bom, eu posso tomar como referência a vida desse rei. Amém? Nós precisamos reconhecer Deus como nosso Deus. Nós precisamos servir a esse Deus de forma espontânea. E nós precisamos também ver quais são as minhas motivações em fazer isso. E eu preciso também agir com integridade e com retidão para com o meu Deus. Amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça e nós vamos orar nesse momento. Que tal se você, nesse primeiro culto do ano, se você falasse para Deus aquilo que você quer fazer, baseado nestas coisas aqui, colocar diante de Deus a sua situação, a sua vida, as suas condições, as suas habilidades, os seus recursos, colocar diante do Senhor e falar para Ele: Deus, este ano de 2020 eu não quero fazer do meu jeito, mas eu quero fazer do seu jeito.